Larissa Soares Monteiro Barbosa. Sim. Nascida dia 10 de maio de 1992. Ai, por isso que você... Uma criança. Criança nada, faço 30, me respeita. 30, vai 30 esse ano. 30 esse ano. Natural de Itu. Eu sou de Itu. Que legal, amiga. Terra Criada de em... grande. Criada em Tatuí e agora, depois de casada, aqui em Sorocaba. Casada com Gustavo Barbosa, Quantos né? anos? Se você colocar o sobrenome também, ele vai matar. Vou falar então. Gustavo Barbosa. Barbosa, Eu pulei o nome também, mas Barbosa. ela colocou, viu, Gustavo? Ela Ai, escreveu não sabia aqui pra que ela queria o nome. Cor que mais gosta. Quando pequena, gostava muito de roxo e lilás. Olha. Hoje em dia, tanto faz. Tanto faz. Eu gosto de tudo. Gosta de tudo. Gosta de todas as cores. E comida que eu mais gosto? Massa ou tudo que tiver farinha de trigo, ou seja, massa. Lari, mas eu te convidei aqui porque eu acho que a gente tem um assunto bem legal para abordar. E hoje eu sei que é um desafio, uma dificuldade de muitas pessoas, que é como definir o seu nicho, né? Como determinar ali o seu nicho de atuação. E desde quando eu te conheci, foi uma das coisas que eu logo de cara elogiei, né? Que me admirou muito, esse seu foco, porque você descobriu aquilo que brilha os seus olhos, que é fazer quarto infantil, né? Quartinho de bebê. E você falou, meu, é isso que eu gosto, isso que tem um sentido pra mim, e focou nisso, se denominou como arquiteta infantil. Inclusive, se você ainda não conhece, não segue, bora lá seguir Larissa Monteiro, arquiteta infantil. E eu acho isso muito importante, muito especial, porque às vezes nós somos bons em várias coisas, Sim. né? Só que às vezes a gente perde muito tempo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente descobre aquilo que brilha os nossos olhos, é muito mais fácil de você alinhar o seu propósito de vida e você ter um trabalho prazeroso. Eu sei um pouquinho da sua história, né? Vou resumir e você vai dar continuidade. Tá bom. Que você fez a faculdade de arquitetura e não chegou a fazer estágio em nenhum escritório. Você trabalhava vendendo piscinas, né? Sim. Exatamente. Na verdade, isso. no começo mesmo da faculdade, eu trabalhava numa concessionária. E daí eu era contas a receber, eu era atendente, tudo menos nada a ver com arquitetura. Foram 2 anos e meio durante a faculdade eu fazendo. Aí depois que eu entrei na piscina. Entrou na piscina, ficou lá na piscina um pouco, né? Um período. Sim. E aí depois você foi trabalhar, você fez sociedade com uma pessoa e trabalhou de personal organizer. Junto. Né? Então acho que foi ali também que você teve essa experiência com o quarto e você viu e falou, meu, é nisso que eu quero me especializar. Sim. E aí nós damos início ao nosso Pod Coffee. Seja muito bem-vinda. Ai, pra mim é uma honra estar aqui. Pra mim Tô também, muito mais feliz. ainda, né? Com gelo na barriga, às vezes gaguejando. Vocês perdoam aí, é o primeiro, hein? É o primeiro, Né? dá um desconto. Mas conte pra nós, como foi? Como foi isso? Você ficou com dúvida? Eu sei que, né, às vezes bate as incertezas até hoje. Principalmente, depois nós vamos entrar nessas questões, mas eu quero que você conte como que foi escolher esse nicho tão lindo. Olha, Dai, foi um processo, né? Como tudo na vida, a gente tem que passar por várias etapas até você realmente se descobrir. Então, como você falou, eu cheguei a trabalhar numa concessionária, e a hora que eu fui pra loja, aí veio aquela crise, né, de 2014, 15 na nossa área civil. Então, daí não tinha ninguém contratando estagiário. Eu até conhecia lá na loja arquitetos que faziam projetos lá com a gente, mas não tinha, ninguém estava contratando nada. Então, lá mesmo, eles assinaram o meu estágio, né? Porque engenheiro podia na época. E deu tudo certo. Só que a hora que você termina a faculdade, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, né? Tipo, eu não tinha experiência nenhuma. Falei, como que eu vou sair aí construindo uma casa, fazer alguma coisa? Então bate aquela insegurança. E tinha uma colega que almoçava comigo, era da turma da Herbalife, né? Aí eu conheci ela tava meio tentando achar alguma outra coisa pra fazer e a gente se reuniu e montamos uma empresa que daí tinha parte de organização e daí eu falei, vou fazer decoração que não vai cair nada na cabeça de ninguém, né? E daí a gente montou aí a empresa. Durou 3 anos, foi uma puta experiência, assim, aprendi pra caramba.
E nessa época você chegou a prestar serviço para alguns escritórios de arquitetura, né? Como personal organizer. Sim, a gente finalizava as entregas deles com a organização, era muito legal. E só que com o tempo você vai percebendo que aquilo não é o que brilha os olhos, né? Igual você costuma falar. Eu fui percebendo que eu estava cada vez mais me aprofundando na organização, tipo, gostava muito, né? Isso me levou para muitas coisas, até para os quartos mesmo, questão de funcionalidade, né? Não pensar só na estética, pensar mesmo o lugar para cada coisa que a gente aprende na organização. Então isso foi muito produtivo, assim, proveitoso para eu levar comigo hoje, me acompanhar. Mas eu vi que eu tava, tipo, esquecendo da Larissa arquiteta, esquecendo por que eu fiz arquitetura, sabe? E aquela insegurança, eu falei, meu, se eu não caminhar sozinha, não tem o que eu faço, eu vou ficar aqui pra sempre. Foi aí que daí a gente rompeu a sociedade e daí eu resolvi tocar sozinha. Só que daí, beleza, e daí agora, né? Vou tocar mais tipo, de novo, o que eu vou fazer da vida? Em 2018, eu tive o prazer de fazer, junto com a organização, a decoração de um quarto de bebê. Que eu falo que é meu quartinho xodó, é meu quartinho de revista, que ele ficou maravilhoso, maravilhoso. Aqui não dá pra pôr foto aí, mas depois, quem quiser, eu mostro lá. No Instagram tem várias fotinhas dele. Mas aí eu tive essa oportunidade, e daí quando eu tava estudando a questão de marketing, como que a gente ia fazer e tal, eu acabei ficando com o Instagram. Aí eu falei, todo mundo falava de nicho, e eu não entendia, porque na verdade o marketing, né, muda a todo momento, né? Sim. E daí nicho, tem que... Eu falei, gente, eu vou me especializar no quê? Se eu nunca fiz nada, eu nunca construí, nunca reformei. Da onde? E fui, sabe, fuçando. Daí eu lembrei que eu tinha feito, acho que foram 2 ou 3 quartos, assim, que me chamaram muita atenção, assim, que eu tive o prazer, tipo, eu revivi, né, a memória e lembrei desse quarto que foi tão gostoso, prazeroso, e eu falei, tá aí, uma coisa que parece que ninguém faz. Comecei a pesquisar, não tinha, aqui na região não tem. Uma arquitetura voltada para o infantil, e eu coloquei na cabeça que era aquilo que eu ia fazer. Se era meu propósito, ainda não sabia daí, porque eu acho que realmente só com o tempo, né? Foi aí que entrou a pandemia, foi em 2020, e daí eu tenho uma loja parceira, então eu ia lá fazer fotos e vídeos, criar conteúdo lá, para realmente começar a postar só sobre o infantil. Eu até tinha uma outra arquiteta que eu sigo, que é lá de Curitiba, e ela abriu uma caixinha de pergunta, daí eu perguntei tal, como que foi, e daí ela falou, no começo você vai fazer outras coisas, mas no feed, né, fala só do infantil. Eu falei, beleza, vou fazer isso. E fiz. Começou a época de fazer vídeo, e foto, e carrossel, e dando dica, e daí começou a aparecer, tanto que, como teve a pandemia, foi muito do online, né? Eu falei, não tenho escritório, como que eu vou fazer? Eu já pensei outra coisa, né? Como foi a pandemia, muitas mulheres engravidaram. Também, foi maravilhoso, gente, trabalhei muito. Quantos quartinhos você fez no ano passado? Eu fiz 25 ano passado. 25. Gente, vocês têm noção? 25 quartinhos. 25 quartinhos. Ao todo já passou de 50, que eu contei, tipo, desde 2020. 2020 eu fiz bastante. Né? Se a gente for colocar aí 25 no ano, são 2, né? Teve algum mês que você fez 3, uma métrica ali, né? Então é um nicho bem vantajoso, né? Então, foi bem legal porque é aquilo que eu já comentei e falo várias vezes. Quando você tá com problema no joelho, você não vai num clínico geral. Você vai procurar um especialista em alguma coisa. Então, na arquitetura, as pessoas vêm me procurar porque elas já sabem que eu faço só o infantil. Tipo, eu vou estar focada no infantil. Sim. Eu não vou fazer outra parte da casa, né? Então, ali esse nicho acaba facilitando por isso, sabe? Você acaba sendo vista de uma outra forma. Exato. Né? Você consegue, né? Você é detalhista. É a mesma coisa quando você vai fazer um procedimento estético de cirurgia plástica, que mulherada que tá nos assistindo, a gente gosta.
O médico explica isso. Dá para fazer várias cirurgias juntas? Dá, mas aquilo que seria a cereja do bolo, às vezes falta horas, né? Porque tem um time ali de tempo de anestesia e precisa fazer os 2, 3 procedimentos. Então não é recomendado. Por isso que é recomendado, né, na cirurgia você fazer um por vez. E a mesma coisa, às vezes pega lá um designer de interiores para fazer a casa toda. Ele vai fazer muito bem, mas não vai ter aquela dedicação 200% focado no quarto. Porque ele tem a sala, tem a cozinha, né? E é diferente quando você se torna especialista naquilo. Sim. Né? Você pensa em cada detalhe, desde da parte de com certeza eu sei que você é uma pessoa aplicada, uma pessoa que sempre está estudando. Então, não só tendências, mas até essa questão do que realmente funciona para um bebê, do que realmente funciona para uma criança, né? O que vai, de repente, correr risco, porque a gente sabe, eu acompanho você, sou sua fã, sou a primeira a dar like. Então Deixa eu contar um caso. Eu até falei ontem e eu falei, não, eu vou falar isso no podcast que eu achei o máximo. Eu tô fazendo uma collab com uma outra arquiteta. Bia! Ah, então. Quero você aqui, viu, Beatriz? Falei que eu ia falar dela. Ontem a gente tava lá no escritório dela, a gente tava fazendo um projeto que a gente pegou em parceria. E daí ela falou, Lari, vem aqui um pouquinho. Daí eu fui, ela falou assim, tem uma casa que eu tô fazendo interiores e os pais aprovaram a casa inteira, tá maravilhosa, deu tudo certo no projeto. Mas no quarto do filho, eu não consigo resolver. Daí eu falei, mas o que foi? Ela é bebê, e é isso e aquilo. E começou a contar. E ela só tinha colocado as 2 camas lá, né? Eu falei, Bia, faz isso daqui. Coloca uma casinha aqui assim. Daí ela colocou. Falei, e se a gente colocar uma chaminézinha aqui? E o papel de parede? Daí eu comecei a dar uns toques pra ela. Ela ficou encantada. Ela falou, Lari, você nasceu pra isso. Meu Deus, como que eu não tinha pensado nada? Ela falou, não é à toa que você se especializou nisso. Em pouco tempo você solucionou o meu problema, que eu não sabia o que fazer. Eu fiz um quarto que a mãe não gostou de nada do que eu fiz. Daí eu fiquei muito feliz, assim, ontem. É dom. E a gente pensa, né, tipo, qualquer arquiteto faz. Mas não é bem assim. Não... Geralmente hoje, quando você faz um quarto, a gente sabe que o investimento hoje imobiliário, em decoração, não é um investimento baixo. E o quarto tem que ser meio reversível, né? Porque tem um escorregador, não vai ficar a criança com 16 anos, 17 anos escorregando. Mas a maioria dos clientes, eles mesmo assim, eles fazem o quarto dos sonhos, custe o que custar, e depois mais pra frente, daqui a alguns anos, eles fazem outro. Ou você depende muito, lógico, do cliente, mas você sempre pensa nisso. Poxa, tô colocando um monte de imobiliário aqui, que daqui 3, 4 anos vai ter que trocar tudo de novo. Porque também pega um pouco, né? Sim. Nesse lado aí, nessa questão. Esse primeiro quartinho que eu fiz em 2018, eu voltei esses dias. Esse do escorregador, que eu postei por último, ele é das meninas que eu fiz em 2018. Então, né, fez 3 anos aí. E aí eu voltei e o quarto não tá mais do jeito que eu fiz. Eu falei, meu Deus, que triste. Mas, né, acontece, virou um escritório, tá lindo do mesmo jeito, algumas coisas permaneceu. Mas assim, Dai, no começo a gente tem o briefing, né, igual quando você atendia na loja. Então tem um questionário que eu costumo passar para os clientes, para eles preencherem, para eu entender para quem que eu vou projetar, né, entender do que eles têm em mente, quanto eles estão dispostos a investir. E daí varia muito, entendeu? Se a pessoa ela quer fazer, igual alguns casos, né? Ela quer fazer o quarto lindo, maravilhoso, só que ela sabe que ela vai engravidar de novo. Então, o que dá pra gente aproveitar? Então, fazer uns móveis mais neutros, né? Madeira, branco e tal, e com detalhes. Faz uma cor, né, um tema, alguma coisa assim, tá, papel de parede, almofada e tal. Então daí vem a outra criança, aproveita os mesmos móveis, né, porque o investimento é alto, só troca a decoração. Daí vem casos de cliente que, eu quero que esse quarto aproveite também até adolescente, então também fazer algo mais neutro e tal. Então, assim,
existem casos e casos, sabe? De como vai ser, o que é o pós, o que ela pensa, né? Ah, não, eu quero... Tipo, às vezes eu acabo fazendo o projeto que eu já penso como vai ficar a hora que o berço vira cama. Como que dá pra aproveitar? A cama vai estar aqui hoje, mas futuramente ela comentou no questionário que ela ia querer televisão e que ia ter uma cama X. Então, aqui só tenho fio passando. Mas hoje ele não vai usar, então vamos deixar desse jeito, mas que futuramente o quarto vai virar dessa forma. Então eu já deixo meio pré-definido na hora da questão de resolver o layout. Eu já dou, eu faço um pouco, eu criei o meu método, tá, gente? Como eu não passei por um escritório, eu acabei criando o meu jeitinho de atender os clientes. E os meus métodos. Então, na minha primeira reunião, no meu estudo preliminar, que a gente chama, eu já dou várias opções de layout e comento sobre as opções. Então, eu não fico muito cravada, sabe? Tipo, olha, é assim que vai ser, é assim que pode ser. Não, eu dou mais de uma opção, porque esse dá pra você aproveitar a cama desse jeito. Esse, futuramente, se você quiser TV, dá pra virar. Então, eu faço alguns ajustes junto com o cliente nessa questão de layout e até das opções mesmo de texturas, o conceito do quarto todo. Eu acabo flexibilizando um pouco mais por ser grávidas, por ser quarto infantil, que a criançada enjoa rápido, sim, né? Sim. Esse é um ponto também a ser falado. Tanto a mãe, mas a criança acaba enjoando, né? É igual o aniversário, sim, né? Cada ano é um tema, daí o quarto não dá, né? Cada ano um tema. Ô Lari, e aí a gente brinca com você, né? Que a gente sempre fala, Lari e as gravidinhas dela, que ela ama cuidar das clientes gravidinhas bipolares. A gente brinca, porque, né? É muito hormônio, né, muito gente? Hormônio. E é legal, porque acaba sendo também não só a arquiteta, mas a psicóloga, né? Então, eu falo que eu pego na mão da cliente mesmo. Desde a hora que a gente fecha até o final, até se me permitir fazer foto, eu quero estar lá junto, colocar a última decoraçãozinha, sabe? Porque acaba ficando meio perdido, porque quando engravida pela primeira vez, é um mundo muito novo, né? E muitas coisas a resolver, não só o quarto, né? Com relação a tudo, né? Muda a vida da mãe. Então, tendo alguém ali perto, sabe? De ser um atendimento mais personalizado mesmo, que acompanhe, que se dedique, é diferente. É um trabalho quando diferente. Eu falei, realmente é isso mesmo que eu quero, sabe? Foi no final do ano, levou o ano inteiro eu fazendo projetos, Rio de Janeiro, São Paulo, fazendo o Brasil inteiro aí. Aí no final do ano que eu parei, tipo, pensei no ano que eu passei e refletir, sabe? E ver as mensagens dela, sabe? Feliz, me mandar foto de que nasceu o seu cliente, seu mini clientinho, que eu costumo falar. É muito gratificante. Daí eu falei, realmente é isso. Acho que agora eu posso dizer que eu achei o meu propósito de vida, assim, meu propósito do lado profissional e tô realizada, sabe?